Bem-vindos ao programa Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje vamos falar de audiências públicas em pauta na Assembleia Legislativa. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Paulo Hollenberg, do Grupo ND. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Karina. Mais uma vez, uma honra estar aqui discutindo os assuntos de Santa Catarina. E também o jornalista João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também do Grupo ND. Muito bom estar aqui, Karina. Obrigado aí mais uma vez por essa possibilidade, pelo privilégio de a gente poder estar aqui discutindo esses assuntos que em nossos veículos, em nosso dia a dia, a gente tanto discute e debatê-los aqui na TVAL. Satisfação muito grande. E tanto buscamos informações, João Paulo? Buscando informações, buscando entrevistados sobre esses assuntos. Hoje nós temos aqui 3 pautas de 3 audiências que estão acontecendo na Assembleia Legislativa. Causa animal, esporte catarinense e estadualização de vias municipais. São 3 assuntos que já tomam aí o cenário estadual, tomam o cenário político com essas propostas que já são discutidas, E essa questão de realizar audiências públicas é bem positiva, Paulo? Podemos começar por isso, porque a audiência pública sempre traz todos os lados envolvidos e acaba trazendo mais soluções, ou não? Acaba trazendo novas alternativas, Até pontos de emendas ali saem de audiências, porque você tem a participação popular de entidades e dá essa possibilidade até mesmo como eu disse, de alterações de emendas. Esse projeto tal deveria ter isso aqui. E é sempre bom abrir discussão. E às vezes algo que a gente não tem conhecimento, sim. Ou quem propôs aquele projeto não tem, E acaba aparecendo na audiência pública. Novas ideias, Novas ideias, com certeza. Eu gosto muito da audiência pública, embora a população me parece que ainda dos integrantes de um processo desses, aquela que ainda demora um pouco para dar a resposta, para tornar essas audiências públicas mais produtivas, porque às vezes nós temos apenas aqueles que são ativistas em determinadas áreas. Tornar mais pública. No geral, as pessoas às vezes resistem, Exatamente. Então a questão pública, a audiência pública, é justamente o espaço aberto para que todos participem, para que todos estejam envolvidos nessa questão, conheçam detalhes do que tem projetado na lei, como disse o Paulo, aquilo que se pode acrescentar na legislação e para os parlamentares, para a Assembleia Legislativa em particular, e por que não dizer para o próprio Executivo, quando o projeto parte do Executivo também, conhecer melhor esses detalhes. Então, a audiência pública por si só é um ato extremamente democrático, importante e que deve sim ser bastante valorizado. Vamos começar então pela questão da causa animal, que é uma das audiências públicas que está sendo realizada aí pela Assembleia Legislativa. A causa animal é algo que realmente tomou conta do cenário político, Paulo e João Paulo? É Paulo e João Paulo. Para facilitar quem está ancorando o debate, Paulo e João Paulo. Então, é algo que realmente tomou, e nós temos aí esse programa PET levado a sério, que é do governo do estado. São 18 milhões de reais destinados à castração de animais em municípios com até 100 mil habitantes. E este programa, PET levado a sério, vai ser o motivo também de uma audiência pública em Alfredo Wagner para discutir essa causa animal e para levar as pessoas a informação sobre esse programa que é do governo do estado. Castração é solução? Sim, eu como pai de pet, de 2 pets, é importante, Todo veterinário indica a castração para a própria saúde do animal e a longevidade dele. Essa iniciativa, do governo do estado, ela é louvável porque às vezes as pessoas, tudo bem, quando você não tem um poder aquisitivo, é caro, é um procedimento cirúrgico caro. E nem todo lugar faz, nem todo município tem essa estrutura para fazer esse tipo de... Mas pessoalmente tu passou por isso, Paulo? Passei, de ter que ir atrás de alguma coisa que não estava disponível. Não estava disponível, eu tive que pagar, Eu fiz particular e não é um serviço, não é um procedimento barato. E você dá essa possibilidade de uma pessoa de baixa renda poder levar seu animal, seu gato, seu cachorro, e fazer esse procedimento de castração é louvável. Eu acompanhei o lançamento do projeto lá do governo do estado
e deveria até mesmo expandir, se pudesse levar. E como eu disse, há uma estrutura, ainda não entendi como vai ser essa estrutura para levar em pequenos municípios, apesar que até 100 mil habitantes. Então, geralmente tem uma certa estrutura. Mas aquele município que não tiver uma clínica, né, como é que vai ser esse procedimento de levar? Será que vai levar na cidade vizinha? E isso que Mas não... vai haver uma seleção de animais que podem ser castrados? É por questão econômica do proprietário? Isso que ficou também ainda em observação. É isso que eu... Creio que o projeto e a intenção do governo seja dar um start numa normatização da questão do mundo pet. Porque ele avança numa velocidade impressionante. Faz parte da nossa cultura. A cultura determina a criação de leis. Normalmente o processo é esse. Uma lei surge ante uma situação gerada pela nossa cultura. Uhum. E no mundo pet... Uma necessidade, Uma né? necessidade. E no mundo pet, o que está acontecendo é que as coisas estão crescendo de forma totalmente desordenada. Começando por municípios com até 100 mil habitantes, me parece que é uma forma de conseguir responsabilizar também esses municípios, para que eles tenham uma logística mínima para se adequarem para receber esses recursos. Acredito que o governo vai distribuir, os recursos que serão distribuídos mediante o mínimo de equipamentos que o município vai ter que instalar, ou seja, vai ter uma contrapartida do município, porque senão não há uma razão para o município, para o Estado... E aí já surge outra polêmica, né? Como é que o município vai ter condições financeiras de montar uma estrutura para tal, né? Você vai ter que montar no mínimo uma estrutura de atendimento ao animal. Então, será que o município vai ter essa estrutura? Que vai ter que montar uma estrutura? Não é uma responsabilização do município, é mais ou menos isso, né? Está chamando o município para acordar para esse assunto. Para esse assunto, talvez. Eu confesso, não vi no país ainda um estado que tenha tomado uma iniciativa dessa natureza. E essa questão do mundo pet não é uma questão de Santa Catarina apenas, é uma questão de todos os estados. É uma iniciativa... Santa Catarina é pioneira em tantas questões e me parece que também nessa. A implementação disso não é muito simples. Não é apenas a disponibilização de recursos e pronto. Por e isso agora eu a gente acho, vai resolver isso. aí o motivo da realização de audiências públicas. Talvez até para acrescentar algumas coisas no projeto. Até mesmo esse questionamento que estamos fazendo aqui, né? Olha, como é que vai levar, como, vai fazer como? E a audiência vai dessa possibilidade de você chegar e discutir. O que me preocupa, Paulo e Karina, numa audiência pública, discutindo essa questão do mundo pet, é a população que vai participar para esse debate. Porque nós sabemos que nesse segmento, como em outros segmentos, nós temos um número considerável de ativistas que estão atuando nesse segmento e que estabelecem lá as suas prioridades, que nem sempre estão combinadas à prioridade daquele que tem 1 ou 2 animaizinhos na sua casa. No momento em que é injetado um recurso para isso, como é que as associações vão poder se habilitar? Apenas o município vai poder se habilitar para receber esses recursos? Quantas ONGs nós temos que fazem o papel de Estado hoje? Será que essas ONGs, diante desse recurso enviado pelo governo, não vão dizer o seguinte: opa, agora nós podemos recuar e é um problema do Estado, o Estado vai ter que resolver isso. Então, eu me parece que acredito, o João debate... Paulo, que eles estão buscando uma parceria com essas ONGs e com essas instituições que já trabalham com isso. Porque essa audiência pública é uma preparação para um seminário que vai ter em outubro, se não me engano, com ativistas, com pessoas que são da causa animal. Então, eu acho que eles querem ampliar isso em parceria. Pelo menos eu acredito que essa seja a ideia. E começando pela castração, eu acho isso fundamental. Nós precisamos ter uma regulação hoje. Porque os animais errantes os animais que estão abandonados, animais que são... agora se adotou essa questão dos animais comunitários, a comunidade vai mantendo esses animais, mas a progressão é uma escala assustadora. E se não tiver esse controle, então... O primeiro mecanismo da questão castração, ótimo, me parece ser o ponto de partida para conseguir tratar o mundo pet, para tratar esse segmento com a atenção que ele merece.
Tem uma questão também que eu até fiz uma pesquisa, porque a questão animal, ela não é só a castração, ela começa aí, porque aí vai existir um controle, né? E a questão animal também é uma questão de saúde pública, né? Controle de zoonose. Então, acho que... E daí eu fiz uma pesquisa. Tem atendimento pelo SUS, entre aspas, para animais? Existem municípios que já disponibilizam esse tipo de atendimento. Tem conhecimento, Em Paulo? Florianópolis, né? Sim. Florianópolis, o DIBEA faz esse trabalho aqui em Florianópolis. Mas é como você mesmo diz, né? Você não tem, você é sempre, se você for observar, é sempre para o lado privado. A Florianópolis, o tamanho de Florianópolis, ele não consegue absorver a quantidade de pets que estão abandonados, que estão em ONG, que estão em ONGs, e ela não consegue absorver. Parte, mais uma vez, para a instituição privada, para quem tem grana para bancar, não só a castração. Estou falando da castração porque foi o pontapé inicial dado pelo governo do Estado. Né, eu acredito assim, a castração é o ponto de partida, ponto de partida, como o João Paulo falou, é a questão para controle mesmo, né? Porque são muitos animais, eles, claro, que se reproduzem, e assim, um cachorro nasce uma ninhada de quantos? 4, 5, veja. Quer dizer, 8, 10 casos, né? Então, esses animais vão ficar nas ruas, a maioria deles. Não tem como adotar todos, certo? Aí tem uma outra questão daquelas pessoas que criam animais para a revenda, que são os animais de raça. Isso é absurdo, né? O que tu pensa disso, Paulo? Eu sou completamente contra. Os meus dois, vou dar um caso, os meus dois foram adotados, né? Estavam abandonados, iam sem frutos de abandono. E tanto eu e minha esposa pegamos o Pelé, que é branco, e pegamos o Mickey. E eles dois estavam nesse processo de que ia literalmente... Então tu tem um Pelé e um Mickey. Pelé não é um Mickey e um Donald, é um Pelé e um Mickey. Nem o Mickey, nem o Pateta. O Pelé, e foram processos de que a gente resolveu adotar. Nós seguimos algumas páginas, né, redes sociais, e aí já ofereceram um terceiro, já ofereceram um quarto, um quinto. Eu disse, não sou ONG ainda não para adotar tantos. Então, mas é um problema sério. É um problema sério. A gente vê nas ruas hoje uma grande quantidade. E nós vemos muito também agora na televisão a coisa do abandono, né? Um carro encosta ali. Porque aí tem aqueles que adotam e depois abandonam. Porque não querem, né? Nós tivemos um caso Acaba recente... não se adaptando, né? Não sei se soube, o João Paulo, lá na nossa região, uma pessoa que abandonou, acho que um poodle, porque ele estava doente, né, precisando de tratamento, e o tratamento é caro. Então, a pessoa larga o cachorro e se vira o cachorro. E essa ideia que você mesmo falou, né, a coisa do SUS, né? De repente, você criar dentro do PET, né, PET levado a sério, você criar uma estrutura assim, de assistência à saúde do PET. Mas não é barato. Esse em Florianópolis, a informação que eu levantei é que é destinado a pessoas que ganham até 3 salários mínimos, e essas pessoas, elas se cadastram na, como é que é o nome? Diretoria do Bem-Estar Animal. E aí existe um número de consultas, de procedimentos, e a pessoa precisa pegar um número igual o INPS antigamente, e aí leva lá e é atendido. E eu acho que não é só Florianópolis, alguns municípios conseguem fazer isso. Mas também tem, o município, ele atende alguns e também faz parcerias com veterinários para atendimento com um preço mais abaixo, que aí o município repassa. Existem já essas iniciativas que são importantes, mas que ainda são muito incipientes, né? Muito no começo, né? Que a audiência pública, de repente, pode servir para isso, né? Esses apontamentos que você foi feito. Olha, está aqui esse projeto, mas a gente pode melhorar isso, melhorar naquilo. A gente tem também um problema muito sério, que são os acumuladores desses cães, né? Eu me reporto à cidade de Criciúma e eu convivo com isso muito frequentemente, em que recebo na programação do rádio, em que a gente faz aqui trabalho comunitário, muito fazendo contato e ouvindo as pessoas da comunidade, de pessoas que acabam acumulando um número muito grande de animais. Inclusive, para isso, precisa ter uma legislação, para isso precisa ter uma regra. E o pet levado a sério pode ser. A castração me parece ser exatamente o pontapé inicial para se ter um debate a respeito disso. Nós já somos um país
que no segmento dos animais, não só de grande porte, mas os animais silvestres, muitos animais, nós conseguimos ter, nos animais domésticos, digo melhor, nós conseguimos ter um controle, como por exemplo, no cenário de aves, um controle rigoroso. Veja o que nós estamos vivendo agora, qualquer evidência de um problema nessa área bloqueia o mercado internacional. Estou falando de aves de médio porte. Não é diferente com os pássaros, não é diferente com os animais de grande porte, que hoje, eu tenho um amigo que costuma dizer que se o país tratasse o ser humano com o controle que ele trata os animais de grande porte, por exemplo, equinos, bovinos, nós teríamos uma população absolutamente saudável. É uma coisa muito estranha e nós precisamos ingressar nesse segmento também no mundo pet aí, com esses animais. Porque quando se fala em mundo lar. pet, nos remete a gato e cachorro, né? Principalmente, né? Sim. Né? Principalmente, mas também tem outros animais, né, que precisam um pouco de atenção aí, mas acho que o principal mesmo hoje em casa é gato e cachorro. Porque essa é a maior população, né? Eu acho que o Brasil hoje tem, se eu não me engano, é a terceira maior população de pets no mundo, né? Então, é muito cachorrinho e muito gatinho aí nas casas, né? Nas casas e nas ruas. Até porque a reprodução, ela se dá numa escala Sim. muito diferente de uma Aham. escala de outros animais, né? O papo tá bom, né? Mas passa rapidinho aqui. E olha, é um assunto que dá para falar muito tempo. Mas agora nós vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Política em Foco. Voltando com o programa Política em Foco, que hoje está falando aí sobre as audiências públicas que acontecem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Falamos aí da causa animal e agora, na pauta, o esporte catarinense. Existe uma lei estadual de 2005 que trata da participação de atletas não registrados em Santa Catarina em competições da FESPORT. E essa lei, ela vai ser alvo de uma audiência pública para ser rediscutida, porque existem polêmicas quanto ao cumprimento dessa lei. Alguns concordam e outros não, que nós tenhamos aqui em Santa Catarina atletas que vieram de outros estados, atletas que são chamados de estrangeiros. João Paulo Messer, qual a sua opinião sobre esse assunto de atletas de fora? Qual é o papel do Estado? É a formação de atletas. Portanto, só por isso eu já respondo aqui. O que acontece? Os municípios passam a competir nos jogos abertos, uma competição muito importante. As disputas, as competições entre os municípios estabelecem aí um ranking entre os municípios que têm conseguido melhor resultado, e aí ocorre que vão buscar esses atletas lá fora. Em detrimento disso, nós temos, a reclamação pelo menos é essa, nós temos uma menor atenção para com futuros atletas, para com os talentos locais. Então, importa-se o atleta para ganhar uma competição. E isso, na minha opinião, é extremamente prejudicial ao Estado, desmotiva a formação dos atletas locais. Nós precisamos valorizar os atletas catarinenses, porque senão, preocupados apenas com medalhas e troféus, nós não estamos em uma Olimpíada, mas dá para a gente trazer isso para um patamar menor, fazer uma célula menor e imaginar que nós temos os Jogos Abertos viram uma Olimpíada. Porque em Santa Catarina a principal competição são os Jogos Abertos, que geralmente acontecem em junho. Joguinhos. Então, os joguinhos, esses que acontecem antes e que às vezes são regionais também, né? Sim, tem as etapas regionais. Esses joguinhos são os que formam os atletas que são catarinenses para uma competição maior, que seria o JASC, certo? É isso, né? Então, perfeito. O que está em discussão importamos alguém de São Paulo para competir por Santa Catarina? E aí, João Paulo, entra também essa questão. Se o Estado está formando um atleta,
está dando um Bolsa Atleta, está formando esse atleta, então o Estado não está trabalhando bem para aquele atleta ser competitivo com o São Paulo? É isso, Paulo? Mas aí voltamos aí dos joguinhos. Se você dá esse espaço para o jovem, né, que está iniciando, e aí ele chega naquela competição, vai bem, se é uma equipe de vôlei, vai bem. Mas aí quando chega a maior oportunidade para ele, que é o JASC, não, você não vai porque eu estou trazendo 2 atletas de São Paulo. Exatamente, então você está desvalorizando. Justamente você desmotiva aquele talento, que é um talento que é lapidado, você tem que ser lapidado. Não é apenas os joguinhos, e eu sou completamente contra essa coisa de importação, né? Importar, né? Você importar o talento. E principalmente quando é jogos abertos, jogos locais, e é a valorização do atleta local. É como eu falei, você vai para uns joguinhos, você motiva aquele estudante, né, o atleta, e naquele momento mais especial da carreira esportiva dele, você descarta porque está trazendo alguém de fora. Não é o momento, como o João Paulo falou, o Estado, você tem que fomentar o esporte. O esporte, como diz o esporte é vida, né? É um meio de que você de relação. É o papel do Estado. O papel do Estado, de Mas, relacionamento. Essa lei de 2005, que foi já aprovada em Santa Catarina, ela determina que pode trazer esses atletas e ela determina uma proporcionalidade. Por exemplo, porque faz diferença. Se é um atleta individual, um corredor de um atletismo, né, é uma pessoa só competindo. Se é, por exemplo, vôlei de praia, são 2. E se é uma equipe de futsal, são mais atletas. Então faz diferença, porque um de atletismo, tu traz ele pode ganhar sozinho, né? Então faz uma diferença. E essa lei, ela tem uma proporcionalidade. Hoje eu até busquei algumas informações com o presidente da FESPORT e ele me disse que o vôlei já está pacificado, não pode trazer atletas de fora, o vôlei só de praia. Então a própria FESPORT vai regulamentar, mas os outros ainda vão ser rediscutidos, de como que isso pode ser feito sem prejudicar os atletas que estão aqui. É que existem treinadores que são da opinião de que você trazendo um talento de fora, além de você ganhar a competição, eu não consigo ver um outro objetivo senão o de ganhar a competição. É a minha interpretação, e olha que eu trabalhei durante muitos anos especificamente no esporte. Mas o argumento é de que profissionais com um rendimento maior acabam incentivando outros atletas, os seus pares, para ter um melhor desempenho. Então, eu particularmente entendo que, vamos pegar o exemplo da seleção brasileira agora, está buscando um dos melhores técnicos de futebol do mundo. Trazer treinador, trazer técnico de fora, me parece não ter óbice nenhum, porque você está trazendo qualidade para formação dos atletas. Agora, o papel do Estado, ele é formar o atleta do seu Estado. Tá? Então, creio que esse debate vai ficar acalorado. Nós temos cidades aí que pontuam e disputam entre si o pódio nesses últimos jogos. Nós temos avaliações que derivam, inclusive, para o campo do sucesso político de determinadas administrações, quando não estão numa classificação, e tem a questão estão numa boa colocação. E tem a questão de que a cidade, o município maior, com maior poder aquisitivo, para oferecer também para o atleta um salário melhor, ele fica desigual com um município menor. Nós estamos falando de esporte amador, e se a gente profissionalizar isso, bom, então muda, então modifica. Se é uma competição amadora, você tem profissionais você tem atletas que não são profissionais. O entendimento é muito simples por aí. Não é o que acontece na prática. E eu vejo muito. Sou de uma cidade, por exemplo, que todos os anos em que a cidade de Criciúma não tem um bom desempenho nos jogos abertos, vem inclusive a cobrança política. É o que o João Paulo falou. Aceita-se quando é sim um treinador. Se ele vem para ali, olha, eu estou trazendo uma técnica diferente de corrida, seja que você vai trazer, ele é de ponta, então ele vai acrescentar. Mas aí você já trazer um atleta preparado apenas para uma disputa,
Vamos dar um exemplo, atletismo. Ele não vai mudar o que o atleta lá de Criciúma... Mas ele muda o resultado final para o município, né? Vai mudar para o município, mas Entende? para o atleta aquele atleta ali, vamos dizer, de Criciúma ou de Joinville, que esteja disputando com esse que Florianópolis trouxe, eu não vejo numa competição ele mudar justamente esse resultado dos atletas locais. Não se muda com treinamento, se muda com técnicas que o treinador, concordo, se fosse o treinador, eu concordaria. Não, estou trazendo alguém para fazer o treinamento. Eu concordo. Agora, atleta, eu acho que não... Vai ser uma audiência pública... Acalorada. Ela vai ser uma disputa nessa audiência pública por esses profissionais todos do esporte aí. Eu acho que vamos ter audiências públicas acaloradas. E que bom que elas sejam acaloradas, que se chega no melhor resultado. Eu estou aqui emitindo a minha opinião e de quem teve durante um longo período uma convivência com treinadores no esporte, né? Eu já... durante praticamente 18 anos atuei nessa questão do esporte. Então, e quem entra numa disputa esportiva, qualquer disputa é assim, mas no esporte particularmente, inclusive o esporte amador, ele não entra para perder. Ele não entra, entre aspas, aqui para competir. Mas tem ele entra para ganhar, João ele Paulo, entra para subir o pódio. tem uma outra questão que também deve entrar nessa audiência pública, que é o prazo para se trazer atletas de fora. Hoje, existe um prazo até o dia 30 de abril do ano que vai ser a competição para trazer o atleta de fora. Essa data, ela não está nessa lei que foi aprovada, mas é uma regra da FESPORT, certo? Vocês acham que isso muda alguma coisa? Porque até o dia 30 de abril daquele ano, algum município trouxe um jogador de outra cidade ou de outro estado, claro, para jogar, certo? Até o dia 30. E daí aquele jogador, aquele atleta, ele não é considerado estrangeiro. É como se ele já estivesse no estado. Isso muda alguma coisa? É quem defende a competição, né? A competitividade. Quem vai para a disputa. Não tá, na minha forma de ver, ele não está preocupado com a formação do atleta. Para mim, a data tem que ser 1º de janeiro do ano. A minha. Eu sou um leigo, eu sou jornalista, eu tô analisando de fora. E quem vai para essa audiência pública são profissionais da área que devem estar dizendo, alguns estão concordando e outros não estão concordando. Mas para mim, a data apenas uma data. É primeiro. É apenas 1º de janeiro. Entende? Senão você coloca abril, mais 2, 3, 4 meses, são as competições e ele vai Mas então, de volta. mudando para dia 1º de Pra mim, janeiro, seria importação. mais eficiente? Não seria importação? Aí eu considero, ele está o ano todo aqui. Entende? É a coisa dele estar treinando o ano todo Sim. aqui, né? Ele está treinando o ano todo. Né? Poderia se ter daqui a pouco um limite. Vamos pegar qual é o programa de maior repercussão que nós tivemos nos últimos tempos? A Universidade Gratuita. Falou em 2 anos em alguns cursos para obter. Ou seja, Santa Catarina é um estado importadores de talentos. Não apenas no esporte, mas em várias outras atividades, a gente importa talentos. Então, Santa Catarina não pode se fechar totalmente para isso. Deve ter um prazo. Mas creio que um mês de janeiro seria o razoável. Isso eu concordo. Eu acho que nessa questão assim de discussão, teria um prazo para trazer as pessoas. E daí, como João Paulo falou, fica treinando aqui e já não é mais estrangeiro, já está aqui. Concorda, Paulo? Mas a data é boa, né? Mas tem aquela coisa também, porque se você vê grandes empresas ali de atletismo, eles rodam o país pelaquela empresa. É isso que eu acho que também tem que estar amarrado. Tá, ele começa a treinar aqui em abril. Ele é um atleta da Corsan, em São Paulo. Ele é atleta aqui, aí ele começa a treinar em abril, mas ele vai disputar pela Corsan, vai estar pela prefeitura de Joinville, ou de Criciúma, ou de Florianópolis. Então também tem que amarrar isso, porque de repente ele vai estar aqui, mas eu estou viajando competindo pela Corsan, competindo... Aí ele vai ser, eu acho que vai representar o município que o trouxe. Eu acho que é um questionamento. Paulo, eu acho que não se pode perder é que o papel do Estado é a formação de atletas.
Essa é a base. Eu acho que essa é a base para se fazer uma análise. Até onde a presença de atletas estrangeiros contribui para a formação de atletas aqui e até onde ela traz prejuízo. Me parece que é a partir disso que tem que se discutir e não do prisma do alto do pódio de uma competição. Bom, nós temos mais um assunto para discutir, que é uma audiência pública sobre estadualização de rodovias, né? Essa audiência, ela vai ser em União do Oeste e é um debate para que vias que ligam municípios lá do Oeste, elas são do município, elas sejam estadualizadas. Vocês acreditam que transferir a responsabilidade de quem é o responsável por uma rodovia vai resolver? É a necessidade de uma reforma administrativa. Por que o município faz isso? Porque ele não tem condições de manter a estrada. Então ele passa a responsabilidade ao Estado por entender que o Estado tem um melhor recurso financeiro para manter Mas o Estado vai essa querer? rodovia. O Estado tem condições O disso? Estado Porque, tem, veja, se É. todos os municípios começarem a transferir para o Estado essa responsabilidade, como é que vai ser? Né? É a mesma coisa- Para o Estado, ele vai ter que analisar. Temos o exemplo aqui, a SC 401. Ela é estadual, né? Mas está passando dentro do município. É o inverso, né? Quem bancava, quem sustentava mais a manutenção ali era a prefeitura. O Estado hoje assumiu, o Topazio disse, olha, Jorginho, agora você tem que resolver isso aqui porque está estrangulada. Mas eu acho que diante da dificuldade que o Estado tem, até mesmo de manter as que já estão aí, Tem que ser muito bem estudado. Absorver outras, de repente uma parceria, por que não você fazer uma parceria? Olha, você mantém isso aqui, porque às vezes vão ser estradas, vão ser rodovias. Um partido, um princípio básico, pegando a SC 401, por exemplo. É uma rodovia que está dentro do município de Florianópolis, que não liga Florianópolis a nenhum outro município. Na minha forma, sou um leigo nisso, mas entender o que é uma rodovia, o que é uma via pública estadualizada, que liga dois municípios, no mínimo isso. Agora, quando é uma estrada municipal, e aí na questão do oeste do estado, são quatro vários municípios, são pequenos vários pequenos municípios. Aí nós estamos falando, sim, de responsabilidade do Estado. Agora, por exemplo, a 401, eu não vejo muita lógica dela ser uma rodovia estadualizada. Vocês lembram que em março o governador Jorginho Melo fez uma proposta ao governo federal para ele assumir a 282? Para que o Estado assumisse a 282. Eu não sei como está esse assunto atualmente, mas eu lembro que o governador fez essa proposta para ele assumir a 282 e aí o governo federal repassaria só o dinheiro para a conservação, né? E o Jorginho faria a duplicação, porque a 282 parece que ela só tem 0,5% de duplicação. E ela é longa, tem 600 e tantos quilômetros, liga o oeste. Então, ele fez essa proposta. Então, veja bem, será que se cada responsável, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, cada um cuidasse da sua parte, não teria melhor resultado nesse caso? Né? Porque fica transferindo um para o outro, fica difícil também. E né? se a distribuição de recursos fosse mais justa para isso? Ah, também tem isso, né? Essa da 282 eu nunca acreditei, porque, eu volto a dizer, o Estado não tem conseguido, tem esse projeto muito de estrada boa, mas o Estado não tem nem conseguido administrar as estaduais, né? Há ainda muitas reclamações, oeste, em várias regiões, que o Estado não está conseguindo dar conta. E você assumir uma BR, mas quem vai, a gente faz e você fica bancando. Então, deixa na mão do governo federal, ou... É que a questão ali é a obra de duplicação. Ou faz licitação. Me parece muito mais uma provocação do tipo, faça você a não... tua parte, porque senão eu vou fazer a tua parte. Eu vou fazer, isso. É o que está ser. acontecendo agora com o Morro dos Cavalos, né? Pode ser. Vocês estão demorando para fazer Pra o deixa que nós túnel, vamos fazer. eu Eu vou lá e apresento faço um projeto. contorno. Pode ser também. Aliás, onde a Assembleia Legislativa teve um papel fantástico. Fundamental. Fundamental. O papel desenvolvido. E eu falo isso porque eu e a Karina, nós somos do sul do estado e nós vivemos esse problema muito mais do que outras regiões
de Santa Catarina. Quem está no norte do estado vive o problema da região de Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí. BR-101, Itajaí, onde está estrangulado. Mas nós vivemos essa questão do Morro dos Cavalos. E aí é um jogo de empurra-empurra de muito tempo. Foi a Assembleia Legislativa, tomou a iniciativa e chamou uma audiência. A audiência não foi nem chamada com o ministro dos Transportes, foi chamada com o presidente da República. E depois o governador... O ministro atendeu O ministro atendeu. Inclusive a bancada federal, e eu falei isso repetidas vezes, a bancada federal deu uma demorada nisso. E a bancada estadual disse, não, peraí, a gente tem que chamar, tem que resolver isso. Claro que agora a gente espera cobrança disso, né? Faz um tempinho já, né? Já teve muita cobrança, os deputados continuam cobrando e por enquanto... Está faltando 30, tá chegando agora a 30 dias, né? Estamos agora... está chegando a 30 aí, dias, É que o projeto ali, na verdade, o Morro dos Cavalos é uma questão que não se sabe ainda como é que vai resolver, porque é o túnel ou é o contorno, né? Então, acho que é uma discussão que vai muito longe ainda, João Paulo. Acho que vai longe, né, Paulo? Vai longe esse negócio. Vai longe. Bom, conversa boa, assuntos importantes, mas chegou ao fim mais um Política em Foco. Eu agradeço a participação do Paulo Hollenberg, do João Paulo Messer, nessa discussão tão importante, né, para Santa Catarina, nessa busca de soluções aí para problemas que alguns já duram algum tempo. Nos vemos no próximo Política em Foco.